pegaram no estacionamento. Saímos do nosso hotel e viemos para uma outra cidade. Uma cidade chamada Hérisce, que fica em uma colina a 751 metros de altura. Dá para ver uma neblina? Aqui é uma cidade envolta nessa neblina. Tem muitas igrejas aqui, uma belíssima muralha. E a gente vai construir essa história para vocês. Estamos na Sicília, é mais uma área da Itália. A Itália é recheada de regiões excepcionais. Em 580 a.C. Essa muralha e essa porta, essa fortificação, 1200 depois de Cristo. Por essa porta vinham muitos homens, muitos marinheiros, porque aqui a gente está colado ao mar. E eles faziam esse caminho e vinham visitar aqui um templo, o Templo da Prostituição, que a gente vai contar um pouquinho depois essa história. Hoje em dia já não existe mais, mas era um templo que essas mulheres sacerdotisas faziam alguns pães para receber esses marinheiros. Hoje, só ruínas, a gente não consegue, e a entrada da cidade é a coisa mais linda. Pedras, ó, que escorregam um pouquinho, porque aqui fica mais úmido por causa desse fog. Vamos lá. E quem vai nos acompanhar esses próximos 2 dias é a minha queridíssima Ed, que uma brasileira, ítalo-brasiliana, mora aqui na Itália, já uma guia certificadíssima. Ela cuida de vários guias, né? Temos uma associação na cidade de Agrigento, mas a Sicília é para ser visitada. É um caloscópio de luz. Venham visitar a Sicília. E ela vai dar alguns spots pra gente durante o dia todo. Ela sabe muito, 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 muito. Então a gente vai aos poucos mostrando um pouquinho do que a gente pode encontrar na Sicília. Claro. Vamos lá. É uma cidade medieval, com as ruas estreitas, e cada porta dessa, aqui é um hotel, essa loja, na época do verão, todas essas lojas estão abertas e todos os produtos do lado de fora. Então a gente fica com uma rua que já é estreita, um pouco mais estreita. Mais uma característica, essas pedras também da época medieval. São 7 fileiras de pedras representando os 7 dias e a 8ª, a ressurreição. Feitas nessa pedra que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não escorregar. Hérisce, a mistura da cozinha antiga com a Dona Maria, com essa aqui, uma cozinha molecular para os astronautas. Como pode, né? Esses contrastes. Não é incrível? E a gente numa cidade medieval, amando.
Castelo de Erice ou Castelo de Vênus, uma fortificação construída pelos normandos. Aqui antigamente era o templo de Afrodite e nessas muralhas aqui, nesse castelo, as moças ficavam balançando os seus lencinhos, umas janelas que tinham aqui, chamando os marinheiros que estavam ali embaixo. Minha gente, pensa, elas ficavam aqui, os navios aportavam lá, faziam todo esse caminho que nós fizemos a pé, por essas ruas de pedra, e vinham visitar essas meninas. Agora, a gente tem uma vista aqui de um vale maravilhoso. É um monumento, é uma história muito bonita e um ponto turístico muito forte, porque grupos e grupos de turistas em todos os lugares a gente consegue ver. Uhul! Cantine Moccia. O que a gente veio fazer aqui? Gente, eu nunca vi uma viagem tão gastronômica na minha vida. Já vi algumas, mas como essa, a gente vai conhecer esse vinho fortificado. Como chama? Tem sempre que ter os universitários. Vinho Marsala. E essa é uma das atividades que a gente vem fazer aonde? Em Marsala, na Sicília, na parte... quase caindo e indo para a África. Tô quase. Se eu tropicar, eu chego lá. Uma das proprietárias já fez a apresentação do vinho Marsala para nós e ele é um vinho de denominação controlada. Para se chamar Marsala, ele tem que usar 4 tipos de uvas brancas dessa região de Trapani e você pode ter um embotelhamento que tem que ser nesses barris de 1 ano, um vinho mais jovem de 3 anos ou um vinho mais premium de 5 anos. É uma produção de 100 mil garrafas por ano. Aqui, nessa pequena produção, não é uma produção grande, nessa vinícola a gente não encontra em mercados usuais, normalmente eles vendem diretamente. Interessante, né? Pequenos negócios e que também não se interessam em crescer muito mais, estão satisfeitos com esse tanto de produção. Está fazendo uma degustação, acabamos de provar um vinho branco, frisante, uva grilo, que é uma das uvas principais que eles têm aqui. E agora, esse segundo, que é um dos vinhos mais importantes que vocês encontram por aqui. E é muito comercializado, Nero d'Avola. Vamos lá. E ó, 9,50 €. Vocês gostam bastante de saber, né? E esse aqui que a gente acabou de provar, 8 €.